Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos, paz do Senhor, meus amigos. Mais uma vez aqui para estudarmos, para lermos, o livro de Atos dos Apóstolos. Um livro que vem trazendo bênçãos para as nossas vidas, que vem trazendo conhecimento da palavra de Deus. Hoje estamos em Atos capítulo 15. Nós temos aprendido muito em Atos dos Apóstolos, mesmo porque o Atos dos Apóstolos reaviva também as nossas memórias, com o que nós já fizemos até agora, que foram os 4 evangelhos. Então, aqui em Atos, muitas vezes os irmãos, ali os apóstolos, os discípulos e outros convertidos, reavivam a nossa memória sobre os feitos, sobre aquilo que Jesus veio trazer à humanidade. O que Jesus veio trazer à humanidade? Jesus veio trazer à humanidade, Jesus veio trazer a salvação. A salvação, a coisa que é mais importante, Esse texto nós vemos sobre discórdias e batalhas e brigas e desentendimento entre irmãos, mas Deus veio nos trazer a paz. E muitas vezes aconteceu isso. Deus permitiu que houvesse guerra, Deus permitiu que houvesse luta entre os irmãos, guerra entre os irmãos? Não. Deus usou a circunstância que os irmãos criaram para produzir bênçãos. Então, muitas vezes, Deus usa as circunstâncias que nós criamos para produzir bênçãos. Muitas vezes, uma pessoa quer se libertar do vício do tabaco, quer se libertar do vício da droga, da bebida e de muitas outras coisas mais e não consegue. Então, o inimigo lança seta, o inimigo lança as pessoas no chão, causa acidente, causa dificuldade. E o que Deus faz? Deus usa isso, essa coisa que o inimigo quer fazer, quer nos derrotar, e transforma a luta em bênção. Então, muitas vezes essa pessoa não consegue se libertar do vício, acontece uma catástrofe, então Deus usa isso. Olha, agora você aprendeu, Quem não vem por amor, vem pela dor. Isso não está escrito na Bíblia, isso é uma suposição que nós juntamos alguns textos e temos esse entendimento, Muitas vezes é preciso passar pela prova, muitas vezes é preciso passar pela luta para que nós possamos entender o que Deus quer para nossas vidas. Às vezes aprendemos, Às vezes as mães, muitas vezes as mães falam igual aqueles árabes lá do deserto, e os filhos entram no ouvido e saem para o outro. Eu acho que é até por isso que temos os ouvidos na mesma direção. Eu acho que os ouvidos deviam dizer assim, que aí ficava um pouquinho de coisa ali depositada, Mas, então quando a mãe fala para o filho não aprende, tapa na bunda, Tapa na bunda, chicotada, vara, E a Bíblia nos ensina isso. Não poupe a vara dos ombros dos seus filhos, Mas isso é lá no Velho Testamento e nós gostamos, assim, nós cristãos somos uma coisa, uma maravilha, Nós gostamos, assim, aquilo que é benéfico para nós, a gente pega do Velho Testamento. Aquilo que não é muito bom, isso é coisa do passado, isso é coisa de Moisés. Agora eu estou na graça, estou em Jesus, Mas muita coisa que é nosso benefício a gente usa, da lei de Moisés. Mas nós não estamos isentos de estarmos na lei de Moisés, como nós vamos ver aqui nesse texto do capítulo 15, que houve ali contendas, Se vocês começarem a ler, devem ler, o texto antes de ouvir a mensagem ou após. Normalmente eu aconselho após, Porque às vezes a pessoa não lembra de ler antes, ouve a mensagem, ouve aqui o resumo, E cria aquela necessidade de ler. Todo dia nós devemos ler pelo menos um capítulo por dia da palavra de Deus, criar esse hábito, de executar a leitura, não só para o nosso entendimento espiritual, mas para a nossa intelectualidade bíblica, Quando nós falamos alguma coisa, nós temos certeza, olha, está na palavra, ou não está, ou não tem certeza, Mas é importante lermos a palavra de Deus. Então aqui os irmãos estavam pregando e a igreja crescendo, logicamente, com tão poucos obreiros, Não havia conta de cada um obreiro, está todos os dias numa igreja, cada dia eles estavam num lugar pregando e a igreja crescendo. E os judeus ali, quando os gentios convertendo, os judeus queriam pôr a circuncisão sobre os gentios. Não, eles só serão salvos se for circuncidado. E alguns irmãos aceitaram isso, outros irmãos não aceitaram isso. Houve ali uma confusão louca. E eles falaram, não, todos os sábados na sinagoga nós lemos a lei de Moisés, e Moisés ensinou que nós temos que ser circuncidados. E eles queriam trazer esse ensinamento agora para a igreja, Começaram a pregar, não, nós só vamos aceitar aqui, nós aceitamos os gentios, mas se eles se circuncidarem. Alguns concordaram, alguns não concordaram, e ficou ali aquele debate, aquela briga, aquela falta de entendimento,
E ali eles resolveram designar Paulo e Barnabé para que fossem em Jerusalém reunir com o presbitério, reunir ali com os irmãos, né, com a igreja primitiva, para que fosse tratado isso. Então, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, passando por outras igrejas, vendo como que estava sendo o ensinamento, e eles viram que muitas igrejas estavam tendo esse ensinamento, e ele começou a chegar ali em Jerusalém, expuseram essa situação, né? Começaram a orar ao Senhor, buscar do Espírito Santo a revelação. O que é que eles deveriam fazer? Como é que eles deveriam ensinar? Deveriam impor ali a lei de Moisés? Como é que era? Viver pela graça, mas a graça não foi só a partir de Jesus. A graça criou força a partir de Jesus. Desde do Antigo Testamento que os cristãos vivem pela graça, né? Os cristãos não, né? Na época, os judeus, né? Viviam também pela graça, mas eles reconheciam muito mais a lei de Moisés. Agora a graça impera ali no Novo Testamento, a partir de Jesus a graça ganha força, né? E não é que abandonaram a lei de Moisés, não, mas eles puderam interpretar para o momento atual, depois da vinda de Jesus, souberam juntar, fazer junção da graça com a lei de Moisés. Agora nós vamos cumprir a lei, mas debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que Atos é um livro sobre orientações sobre o Espírito Santo de Deus. Aliás, o livro de Atos devia chamar-se A Voz do Espírito, né? Porque ali, em livro de Atos, nós vimos a voz do Espírito Santo a manifestar poder, a manifestar graça sobre a igreja, né? Então, ali, Paulo e Barnabé, né? Estão ali junto com a igreja, junto com o presbitério, junto com aqueles crentes fervorosos, crentes que tiveram força para fundar a igreja, para implantar a igreja. E Pedro levanta, né? E Pedro levanta e assume a palavra e começa a falar, não, nós não podemos impor isso. A salvação hoje é diferente. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus veio para todos nós, né? Tiago também toma a palavra, Tiago, irmão de Jesus, toma a palavra também, ora, e cheio do Espírito Santo de Deus, Tiago começa a falar então sobre aquilo que Jesus havia ensinado, como deveria ser. E eles resolvem, dentro daquilo que o Espírito Santo mostrou, daquilo que eles em concílio, né, juntamente decidiram, não, nós vamos falar, agora vai ser assim, vocês vão abster da carne sacrificada, do sangue, da adoração aos ídolos, da prostituição, ou seja, do sexo, né, explícito, da imoralidade, da carne contaminada, sangue de animais. E eles impõem ali algumas regras e falam assim, agora a igreja vai viver assim, né? Foi ali uma doutrina, né? Criaram ali uma doutrina e todos concordaram. E como sabemos, naquela época precisava sempre de duas testemunhas. Além de escrever a carta e colocar toda essa doutrina na carta, eles enviaram Silas juntamente com Tiago para que comprovasse, né? Essa escritura, que em Jerusalém precisava sempre de duas testemunhas. Vocês veem qualquer coisa que havia dificuldade, que dê suas duas testemunhas, como perguntaram para Jesus, quem é a sua testemunha, como você é filho de Deus? Eu tenho o pai e tenho João Batista, mas eles não aceitaram o pai, porque o pai era invisível aos olhos deles, e João Batista, porque também João Batista estava ali, comprou, né? Então não aceitaram, mas sempre a palavra do Senhor fala sobre duas testemunhas, né? É muito importante isso, né? Porque às vezes as pessoas não creem pelo Espírito Santo, vão ter que crer pelo homem, né? Por aquilo que nós fazemos. Por isso que nós falamos, nós testemunhamos de Jesus, nós testemunhamos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Quem é o nosso maior testemunho? Nós mesmos, na imagem e semelhança de Deus. Então você como cristão, quando você chega em algum lugar, as pessoas têm que apontar o dedo para você e falar, olha, aquele é um cristão, aquele é um servo, aquele é uma serva. Você precisa ter um bom testemunho para que a sua palavra seja autêntica, para que a sua palavra seja verdadeira. Quando você abrir a boca, as pessoas crerem que quem te viu não foi a Rose, não foi ninguém, mas foi o Senhor Jesus quem te enviou, foi o Senhor Jesus quem te preparou. Então, ali na carta fala que alguns foram enviados sem autorização, pregando, né, a circuncisão, mas agora o Espírito Santo revela que não é preciso se circuncidar para aceitar Jesus, não é preciso se circuncidar para ser salvo. Apenas abster-se de algumas coisas, né, como a prostituição, sangue, mais focados, comidas oferecidas a ídolos, e servir o Senhor. E o Espírito Santo revelará todas as coisas. E mais tarde nós vemos que essa circuncisão foi substituída pelo batismo,
que até hoje é uma doutrina da igreja cristã, né? O batismo não é que a pessoa tem que ser salva através do batismo, não. O batismo é a confirmação da nossa salvação para os que não creram. Porque para nós cristãos, o batismo é uma mera formalidade, mas o batismo é para aqueles que não aceitaram Jesus. Olha, que ele está mudando de vida, que ele está sendo transformado. Se ele aceitou ser batizado, ele está aceitando se expor diante da sociedade. Ele está dizendo para a sociedade: eu sou cristão, hoje eu tenho uma nova vida, hoje eu tenho um novo segmento, eu tenho uma nova estrutura espiritual, né? Então aqui eles vão, né? Judas e Silas, eu tinha dito Tiago e Silas, mas eu me confundi. São Judas e Silas, acompanham Paulo e Barnabé e voltam, né, ali para Antioquia para, com aquela carta, renovar ali com as igrejas. Então, depois disso, Silas resolve ficar, depois de ter ensinado, os irmãos teriam que voltar a Jerusalém, mas Silas resolve ficar ali em Antioquia. E Paulo e Barnabé começam, queriam voltar nas igrejas, né? Refazer todo aquele caminho. Agora nós vamos voltar de novo visitar os irmãos e diante dessa nova argumentação, vamos ver como é que os irmãos estão se portando, né? Vamos ver se eles estão aceitando bem essa orientação. E Barnabé resolve chamar João Marcos. O João Marcos, que lá atrás tinha abandonado Paulo e Barnabé. E Paulo não aceita. Paulo falou: não, João Marcos é um desertor. João Marcos nos deixou no pior momento, na maior dificuldade. Agora você vai chamar João Marcos? Mas Barnabé, como tinha um coração bondoso, um coração afetuoso, falou: não, eu quero transformar, eu quero através desse ministério que João Marcos seja transformado. Mas Paulo não aceita, há ali um conflito entre eles. Então Paulo falou: para não haver dificuldade, vamos em paz, vamos anunciar a palavra. E começa a ter conflito. Então Paulo chama Silas para ir com ele e Barnabé vai com João Marcos. Cada um vai para um lado e começam a evangelizar, e a igreja ali, eu sei, aquilo que eu falei no início, eu usou ali essa contenda, não para destruir o ministério, não para dividir a igreja, mas para formar mais igrejas, para que o Senhor pudesse falar. Então muita gente pergunta: por que há tantas igrejas evangélicas? Está aqui a resposta, né? Não é que as igrejas têm que se dividir, as igrejas têm que se multiplicar. Eu não gosto dessa palavra divisão de igreja, mas multiplicação de igreja. Então ali Paulo e Silas, há um desentendimento, o Senhor usa isso para que a igreja fosse multiplicada, a igreja fosse acrescentada, e ali eles começam um grande trabalho missionário, Paulo juntamente com Silas agora, e Barnabé juntamente com João Marcos, aquele que escreveu o livro de Marcos. E mais lá na frente nós vamos ver quando nos finais dos dias de Paulo chama João Marcos, ensina tudo para João Marcos: olha lá, você vai escrever esse livro, e pede perdão e a conciliação entre eles, porque entre nós irmãos nós temos que haver perdão, tem que haver conciliação, não podemos deixar o inimigo minar nossas vidas. Então há diversidade de dons, né? Às vezes a minha ideia não bate com a ideia de outro missionário, um pastor não tem ideia igual ao outro pastor, o irmão não tem igual. Deve orar, buscar o Senhor, né? E não haver contenda. Nem que um saia para outra religião, outra igreja, mas que haja amor, haja fruto do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, deixa o Espírito Santo eliminar as contendas. E esta é a palavra do Senhor. Você é a impressão digital de Deus e Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos orar? Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, venha falar conosco, que não haja no nosso meio contendas nem divisões, mas que haja amor, que possamos anunciar a Tua palavra nos quatro cantos da terra, Senhor, que todos possam ouvir a Tua voz e a Tua igreja possa estar preparada para o arrebatamento. Fala conosco, seguindo o Seu mistério. Fala conosco, Senhor, dá-nos sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Até amanhã com o capítulo 16 de Atos. Beijo no coração.